Acordei com o tilintar suave de pratos na cozinha. O aroma de café recém-passado misturava-se com algo doce, provavelmente bolo de banana. Carmen, minha esposa há 25 anos, tinha levantado cedo e, embora aniversários já não fossem grande coisa para mim, ela sempre tentava tornar o dia especial. Fiquei sentado em silêncio na beira da cama por um momento, deixando a quietude me envolver. A casa estava estranhamente silenciosa desde que nossa filha Lúcia se mudou há 6 meses depois de completar 23 anos. Caminhei até a cozinha, onde fui recebido com um sorriso caloroso e um beijo na bochecha. Carmen havia preparado um pequeno café da manhã e deixado um cartão sobre a mesa. Enquanto servia café na minha xícara, perguntou se eu já tinha verificado a correspondência. Eu não tinha. Ainda era cedo, mas decidi pegar as cartas antes de me sentar para comer. Caixa de correio ficava no fim da entrada de casa, e a brisa fresca da manhã de São Paulo tocou meus braços enquanto eu saía. Dentro da caixa havia um único pacote pardo de tamanho médio, sem remetente, apenas meu nome escrito com a letra de Lúcia. Estava cuidadosamente fechado com fita adesiva, mas algo na forma como estava embalado me pareceu estranho. Sorri mesmo. Assim, era da Lúcia. Levei o pacote para dentro, pensando apenas em como tinha sido atencioso da parte dela se lembrar do meu aniversário. A vida em nosso apartamento no bairro de Pinheiros sempre foi tranquila. Depois de 30 anos trabalhando como professor na USP, eu havia me acostumado a uma certa rotina. Carmen e eu criamos um espaço acolhedor, cheio de livros e memórias, um refúgio da agitação da cidade. Os cafés da manhã tranquilos eram nosso ritual, especialmente desde que Lúcia decidiu se tornar independente e se mudar para Curitiba a trabalho. O pacote pesava mais do que parecia. Girei-o nas mãos enquanto voltava pelo corredor, notando como a luz que entrava pelas janelas criava sombras no papel pardo. Lúcia sempre foi detalhista com presentes. Lembrei de quando ela era pequena e me fazia desenhos elaborados para cada ocasião especial. Agora, com seu trabalho em uma editora, eu esperava talvez um livro autografado por algum autor que ela sabia que eu gostaria. Ao entrar na cozinha, o aroma do café havia se intensificado. Carmen tinha colocado uma música suave para tocar, uma daquelas canções do Caetano Veloso que eu tanto gostava. A mesa estava decorada com um pequeno vaso de flores frescas. 62 anos não pareciam tantos quando eu estava cercado por esses pequenos gestos de amor. "O que ela te mandou?" Né? Perguntou Carmen, apontando para o pacote com curiosidade. Sua voz soava casual, mas notei que ela observava o pacote com uma certa intensidade. "Ainda não sei. É da Lúcia", respondi colocando-o sobre a mesa. "Vou abrir depois do café." Carmen assentiu e sentou-se à minha frente. Seus olhos, que eu conhecia tão bem depois de 34 anos juntos, pareciam estar estudando o pacote. Havia algo em seu olhar que eu não consegui decifrar. "Você falou com ela ultimamente?" perguntou, enquanto passava geleia em uma torrada. "Na semana passada", respondi. "Ela parecia bem. Ocupada com um novo projeto editorial, você sabe como ela é. Nossa filha sempre foi independente, mesmo quando pequena. Lembro de como ela insistia em fazer as coisas sozinha, desde amarrar os sapatos até decidir sua carreira universitária. Sua mudança para Curitiba foi uma decisão que tomou sozinha, embora tenhamos notado uma certa pressa em sua partida. Quando perguntamos, ela falou sobre oportunidades de trabalho e a necessidade de ter seu próprio espaço. Típico dos jovens, pensamos. O café da manhã transcorreu com conversas leves sobre planos para o dia e comentários sobre as notícias que Carmen havia lido na Folha de São Paulo naquela manhã. O pacote permanecia ao lado, como um ator coadjuvante esperando seu momento de entrar em cena. De vez em quando,
Meus olhos se desviavam para ele, intrigado com o que Lúcia teria escolhido este ano. Que planos você tem para hoje? Perguntou Carmen, enquanto recolhia os pratos. Pensei em passar na livraria da vila. Acabou de chegar aquele livro sobre a história da Serra da Mantiqueira que eu estava esperando, respondi. As montanhas sempre foram meu refúgio, e agora que estava aposentado, dedicava mais tempo a ler sobre elas do que a percorrê-las. Carmen sorriu. Perfeito! Eu tenho que ir ao centro comprar algumas coisas. Poderíamos nos encontrar para almoçar no Bar Léo, se você quiser. A ideia de comemorar meu aniversário naquele bar tradicional me pareceu perfeita. Era um daqueles lugares autênticos, que resistiam à passagem do tempo em uma cidade que mudava rápido demais. Terminei meu café e olhei para o relógio. 10h30. Ainda tinha tempo antes de sair. Alcancei o pacote sentindo a textura áspera do papel pardo sob meus dedos. Coloquei-o à minha frente e comecei a remover a fita adesiva. Carmen havia ficado de pé, ao lado da pia, me observando. Havia algo em sua postura que me pareceu estranhamente tenso. Enquanto meus dedos começavam a descolar a fita, Carmen se aproximou rapidamente da mesa. Seu rosto havia mudado por completo. As linhas suaves de seu sorriso tinham desaparecido, e ela secou as mãos apressadamente com um pano de prato. Não toque nisso, disse ela com firmeza, em um tom mais cortante do que eu ouvia há muito tempo. Fiquei surpreso, quase me divertindo, no início. Você está brincando, não é? Perguntei, levantando uma sobrancelha. Girei o pacote nas mãos. Não fazia nenhum barulho. Não parecia ter conteúdo solto, apenas papelão e fita adesiva. Mas Carmen me riu. Ela se aproximou mais e apontou para a etiqueta. Olhe de novo, olhe bem, Antônio. Fiz uma pausa e inspecionei com mais cuidado. Algo não se encaixava. A letra parecia trêmula. Lúcia sempre escrevia com pulso firme, quase caligráfico. A fita estava sobreposta em camadas estranhas, como se tivesse sido selada novamente várias vezes. E o nome dizia pai. Mas Lúcia nunca me chamava assim por escrito. Sempre usava papi. Uma sensação estranha se instalou no meu peito. O peso do pacote de repente pareceu mais pesado, mais deliberado. Carmen me olhava sem piscar. O que foi? Perguntei, embora já sentisse que algo não estava bem. Carmen sentou-se lentamente à minha frente. Há 3 dias, a Lúcia me ligou, começou com a voz baixa e controlada. Eu não queria te preocupar, especialmente com seu aniversário tão perto. Ela me pediu para não te contar nada. Senti a irritação começar a crescer dentro de mim. Odiava quando tomavam decisões por mim, como se eu fosse frágil demais para lidar com certas situações. Do que você está falando, Carmen? O que a Lúcia te disse? Ela me contou que tinha terminado com o Miguel. Miguel era o namorado de Lúcia há quase 1 ano. Um cara que trabalhava no mercado financeiro e de quem, honestamente, eu nunca tinha gostado muito. Havia algo em sua maneira de falar, em como olhava para Lúcia, que me gerava desconfiança. Mas ela parecia feliz. Então mantive minhas reservas para mim. E o que isso tem a ver com este pacote? Perguntei, cada vez mais confuso. Carmen respirou fundo. Não foi um término normal, Antônio. Ela descobriu coisas sobre ele, coisas perturbadoras. Ela me disse que encontrou mensagens no celular dele, conversas com pessoas perigosas. Algo relacionado à lavagem de dinheiro, eu acho. O ar da cozinha pareceu esfriar de repente. Nossa pequena cozinha em Pinheiros, normalmente um espaço de conforto e rotina, agora parecia um lugar estranho. As flores na mesa, o cheiro de café, a música suave do Caetano, tudo continuava igual, mas tudo parecia diferente. Isso não faz sentido, eu disse, balançando a cabeça. Por que ela não veio para casa? Por que não nos contou diretamente? Ela estava com medo, respondeu Carmen.
Depois que terminaram, ele começou a segui-la. Apareceu no trabalho dela, no apartamento dela. Até ameaçou nos machucar se ela falasse com alguém sobre o que tinha descoberto. Olhei para o pacote com novos olhos. Já não era um simples presente de aniversário. Era algo mais, algo potencialmente perigoso. Ela me disse que poderia te enviar algo, continuou Carmen. Mas este pacote não se parece com a forma como a Lúcia embalaria algo. E a letra não é completamente dela. Levantei-me e caminhei até a janela. O bairro de Pinheiros continuava com seu ritmo normal. Uma senhora passeava com o cachorro. 2 estudantes conversavam animadamente em um banco. Um entregador deixava pacotes no prédio da frente. A normalidade do mundo exterior contrastava brutalmente com o que estava acontecendo dentro da nossa casa. Quando foi a última vez que você falou com ela? Perguntei, sem desviar o olhar da janela. Ontem à tarde, respondeu Carmen. Ela me ligou de um telefone público. Disse que estava bem, que estava na casa de uma amiga em Ubatuba, que em breve nos explicaria tudo. Virei-me para Carmen. Eu conhecia minha esposa. 34 anos juntos me ensinaram a ler cada nuance de seu rosto. Ela estava com medo, mas também havia algo mais. Estava escondendo alguma coisa. O que mais ela te disse, Carmen? Tem algo que você não está me contando. Ela baixou o olhar para as mãos que se torciam nervosamente sobre a mesa. Ela me disse que se recebêssemos um pacote que parecesse ser dela, mas algo não se encaixasse, não deveríamos abri-lo, que poderia ser do Miguel tentando... Sua voz falhou. Tentando o quê? Insisti, aproximando-me da mesa. Não sei exatamente, mas ela estava realmente assustada, Antônio. Nunca a ouvi assim. Disse que Miguel tinha contatos, que não era quem dizia ser. Voltei a olhar para o pacote. Poderia ser uma armadilha? Uma tentativa de Miguel de nos fazer mal ou de chegar a Lúcia através de nós? A ideia parecia tirada de um filme, dramática demais para nossa vida tranquila em São Paulo. Mas o medo na voz de Carmen era real. Deveríamos ligar para a polícia, sugeri. Carmen balançou a cabeça. Lúcia disse especificamente para não fazermos isso, que Miguel tem contatos na polícia. Não sabemos em quem confiar. A situação se tornava mais absurda a cada minuto. Eu, um professor de literatura aposentado, sentado na minha cozinha no dia do meu aniversário, contemplando um pacote potencialmente perigoso. A normalidade da nossa vida havia sido invadida por algo que não compreendíamos. Isso é ridículo, eu disse finalmente. Vou ligar para a Lúcia. Peguei meu celular e disquei o número dela, direto para a caixa postal. Tentei de novo, o mesmo. Um suor frio começou a escorrer pelas minhas costas. Eu tentei várias vezes desde ontem, disse Carmen. Ela não atende, mas me garantiu que estava segura. Minha mente começou a avaliar opções. Poderíamos ignorar o pacote, esperar por notícias de Lúcia. Poderíamos levá-lo à delegacia, apesar dos avisos. Ou poderíamos abri-lo aqui e agora, enfrentar o que quer que contivesse. E se for mesmo da Lúcia? E refleti em voz alta. E se ela precisar da nossa ajuda e esta for a forma dela de pedir? Carmen parecia dividida. O medo e a preocupação materna lutavam visivelmente em seu rosto. Eu não sei, Antônio. Tenho medo do que poderíamos encontrar. Aproximei-me e peguei suas mãos. Estavam frias, trêmulas. Estamos juntos nisso, assegurei a ela. Aconteça o que acontecer, vamos encontrar a Lúcia e mantê-la segura. O relógio da cozinha marcava 11 horas. Minha visita à livraria da vila teria que esperar. Nosso almoço no Bar Léo estava cancelado. Em questão de minutos, nossas prioridades haviam mudado completamente. Vou ligar para o Roberto, decidi.
Roberto era meu irmão mais novo, que havia trabalhado como delegado da Polícia Federal antes de se aposentar. Se havia alguém em quem podíamos confiar, era ele. Ele saberá o que fazer. Coloquei o pacote suavemente sobre a mesa da cozinha e sentei-me em silêncio. Minha mente começou a disparar. Tentei lembrar nossa última conversa com Lúcia. Tinha sido há mais de uma semana. Ela parecia bem, um pouco distante talvez, mas nada alarmante. Mesmo assim, algo sobre o pacote não me cheirava bem. Meus instintos, adormecidos pela rotina, agora funcionavam a todo vapor. Carmen sentou-se à minha frente, de braços cruzados. Ela não precisava dizer nada. Eu podia sentir a tensão crescendo na sala. Olhei fixamente para o pacote, desejando que ele se explicasse por si só. Era uma brincadeira? Um teste? Ou pior ainda, alguém havia usado o nome de Lúcia para se aproximar de nós? Eu não sabia em que acreditar, mas sabia de uma coisa: eu não podia abri-lo. Ainda não. Peguei meu celular e disquei o número de Roberto. Ele atendeu no segundo toque. Feliz aniversário, irmão. Sua voz soou, alegre e inconsciente da situação. Como está o dia? A Carmen já preparou aquele pudim de leite que você tanto gosta? Roberto, interrompi, minha voz mais séria do que eu pretendia. Preciso da sua ajuda. É sobre a Lúcia. Houve um silêncio do outro lado da linha. Roberto conhecia aquele tom. Tinha ouvido poucas vezes na minha vida. Quando nosso pai faleceu, quando Carmen teve aquele susto de saúde há 3 anos, e agora? O que aconteceu? Ele perguntou, toda a jovialidade desaparecida de sua voz. Expliquei a situação da melhor forma que pude. O pacote suspeito, os avisos de Carmen, o namorado de Lúcia, tudo. Roberto ouviu sem interromper. Podia imaginá-lo se endireitando. Na cadeira, sua mente de policial analisando cada detalhe. Não abra, disse ele finalmente. Estou indo para aí. Estou em Embu das Artes. Vou levar uns 40 minutos. Não toquem em nada até eu chegar. Depois de desligar, olhei para Carmen. Ela estava pálida, com os olhos fixos no pacote, como se pudesse decifrar seu conteúdo através do papelão. O Roberto está vindo, informei. Ela assentiu levemente, sem desviar o olhar do pacote. Os 40 minutos seguintes foram os mais longos da minha vida. Andei inquieto pelo apartamento, verificando meu celular a cada poucos minutos, esperando algum sinal de Lúcia. Nada. Tentei lembrar tudo o que sabia sobre Miguel. Nós o conhecemos há uns 8 meses, em um jantar no nosso apartamento. Ele era atraente, bem vestido, com aquele tipo de charme que parece ensaiado. Falava muito sobre seus investimentos, seus contatos, suas viagens. Em retrospecto, talvez demais. Nunca confiei nele, murmurou Carmen, quebrando o silêncio. Ela estava sentada no sofá, com uma xícara de chá intacta entre as mãos. Havia algo nos olhos dele. Calculista demais. Assenti. Eu também tinha sentido algo parecido, embora nunca tenha expressado. Lúcia parecia feliz, e quem era eu para julgar? Agora me arrependia de não ter confiado no meu instinto. Você acha que a Lúcia está realmente em perigo? Perguntei, sentando-me ao lado de Carmen. Ela suspirou profundamente. Não sei, mas nunca a ouvi tão assustada. Ela não é assim, Antônio. Nossa filha sempre foi forte, decidida. Ouvi-la tão vulnerável. Sua voz falhou. Peguei sua mão. Estava fria, trêmula. A pressão de Carmen costumava cair quando ela estava estressada. Vou buscar seus remédios, eu disse, levantando-me. No banheiro, abri o armarinho de remédios e procurei o medicamento de Carmen. Minhas próprias mãos tremiam. No espelho, vi um homem de 62 anos com o rosto marcado pela preocupação. O cabelo, antes preto como carvão, agora quase completamente grisalho. As rugas ao redor dos olhos, mais pronunciadas do que nunca.
Este não era o aniversário que eu havia imaginado. Quando voltei para a sala, Carmen estava de pé junto à janela, olhando para a rua. O Roberto chegou, anunciou. De fato, o velho Fiat do meu irmão acabara de estacionar em frente ao prédio. Roberto saiu, vestido com jeans e uma jaqueta de couro desgastada. Aos 58 anos, ele ainda mantinha aquele ar de autoridade que lhe serviu bem durante seus 30 anos na polícia. Ele olhou para a nossa janela e levantou a mão, em uma breve saudação, antes de se dirigir à entrada. Abri a porta antes que ele pudesse tocar a campainha. Nos abraçamos brevemente, seu habitual tapinha nas costas, substituído por um aperto mais longo, mais significativo. "Onde está?" ele perguntou, sem precisar especificar a que se referia. Levei-o à cozinha, onde o pacote continuava sobre a mesa, exatamente como o havíamos deixado. Roberto olhou para ele por um momento, depois tirou um par de luvas de látex do bolso. Da jaqueta, alguns hábitos nunca desaparecem. "Posso?" perguntou, olhando para mim. Assenti. Com as luvas, Roberto examinou cuidadosamente o pacote sem movê-lo de lugar. Estudou a escrita, a fita adesiva, o peso. Seus movimentos eram metódicos, profissionais. "Não acho que seja um explosivo", disse finalmente. "Não tem o peso adequado, nem a distribuição. Mas definitivamente há algo estranho nisso." "Deveríamos chamar a polícia?" perguntou Carmen, que nos observava da porta da cozinha. Roberto franziu a testa. "Se o que você me contou é verdade e este Miguel tem contatos na polícia, poderia ser contraproducente. Precisamos de mais informações antes de dar esse passo." Ele tirou as luvas e sentou-se à mesa. "Conte-me mais sobre a Lúcia e o Miguel. Há quanto tempo estão juntos? O que você sabe exatamente sobre ele?" Durante a meia hora seguinte, Carmen e eu compartilhamos tudo o que sabíamos. Como Lúcia conheceu Miguel em uma conferência de editoras, como começaram a sair pouco depois. Como, nos últimos meses, Lúcia começou a cancelar visitas à nossa casa, a estar menos comunicativa. E então, sua súbita mudança para Curitiba, que agora parecia mais uma fuga do que uma oportunidade profissional. Roberto ouvia atentamente, fazendo perguntas ocasionais, tomando notas em um pequeno caderno que tirou do bolso. 30 anos como delegado lhe ensinaram a desconfiar de coincidências. "Você tem uma foto do Miguel?" perguntou. Procurei no meu celular. Havia uma, tirada no Natal. Lúcia e Miguel sorrindo ao lado da árvore. Mostrei a Roberto. Meu irmão estudou a imagem com atenção, como se esperasse que os pixels revelassem algum segredo. "Você sabe o sobrenome completo dele?" "Sanches Vidal", respondi. "Pelo menos foi o que ele nos disse." Roberto assentiu e pegou seu próprio celular. Fez uma ligação rápida, falando em voz baixa com alguém a quem chamou de Ravi. Depois de desligar, olhou para nós. "Tenho um amigo que ainda está na ativa. Ele vai verificar discretamente se há algo sobre este Miguel Sanches Vidal." O relógio da cozinha marcava 1 da tarde. O café da manhã de aniversário parecia ter acontecido em outra vida. Carmen se levantou para preparar café. A rotina como refúgio diante do desconhecido. "O que fazemos com o pacote?" perguntei. Roberto olhou para ele novamente. "Meu instinto me diz que devemos abri-lo, mas com cautela. Se Lúcia está tentando se comunicar conosco, pode haver informações importantes aí dentro." "E se for uma armadilha?" insistiu Carmen da cafeteira. "Por isso devemos ser cuidadosos", respondeu Roberto. "Antônio, você tem uma faca afiada e precisaremos de algo para proteger as mãos, por precaução." Enquanto eu buscava o que Roberto havia pedido, minha mente continuava a dar voltas. Como havíamos chegado a isso? Nossa vida tranquila em São Paulo, nossas preocupações cotidianas sobre a aposentadoria, a saúde, os pequenos prazeres. Como tudo se transformou neste pesadelo de suspense.
Roberto colocou a faca sobre a mesa e vestiu as luvas novamente. Carmen e eu ficamos de pé, um pouco afastados, observando. Com movimentos precisos, meu irmão começou a cortar a fita adesiva, evitando rasgar o papel. O som da faca deslizando pela fita parecia amplificado no silêncio tenso da cozinha. Finalmente, os selos estavam cortados. Roberto abriu cuidadosamente as abas do pacote e olhou para dentro. Sua expressão mudou sutilmente. Ele enfiou a mão e tirou o que parecia ser um envelope lacrado, junto com um pequeno pendrive. "Tem um bilhete", disse ele, tirando um papel dobrado do envelope. Ele o abriu e começou a ler em silêncio. Seu rosto endureceu à medida que avançava na leitura. "O que diz?" perguntou Carmen, sua voz mal um sussurro. Roberto olhou para nós dois, seus olhos cheios de uma gravidade que eu nunca tinha visto antes. "É da Lúcia", confirmou, "e estamos com problemas." Roberto nos estendeu o bilhete com a mão firme. A letra era inegavelmente de Lúcia, embora mais apressada que o normal. Peguei o papel e Carmen se aproximou para ler comigo. "Pai, mãe, se estão lendo isso, é porque não consegui contatá-los diretamente. Miguel não é quem diz ser. Descobri documentos no computador dele que o ligam a uma rede de lavagem de dinheiro para o cartel dos Zetas. Ele tem contatos na polícia de São Paulo e Curitiba. Não confiem em ninguém. Neste pendrive há provas. Enviei cópias para outras pessoas. Se algo acontecer comigo, entreguem isto a um jornalista da Folha de São Paulo chamado Jonas Mendes. Não tentem me contatar. Estou segura por enquanto. Amo vocês, Lúcia." Um arrepio percorreu minha espinha. As palavras pareciam flutuar à minha frente, separadas de seu significado. Cartéis mexicanos, lavagem de dinheiro. Minha filha, minha Lúcia, envolvida em algo tão perigoso. Era como se de repente eu tivesse entrado em um filme de suspense, exceto que não havia possibilidade de mudar de canal. "Temos que chamar a polícia", insisti, deixando o bilhete sobre a mesa. Roberto balançou a cabeça. "Não até sabermos em quem podemos confiar. Se o que Lúcia diz é verdade e Miguel tem contatos na polícia, poderíamos estar colocando-a em mais perigo." Carmen se deixou cair em uma cadeira, seu rosto tão pálido que temi que pudesse desmaiar. "O que vamos fazer então?" perguntou ela, a voz quase inaudível. Roberto levantou o pendrive. "Primeiro, precisamos ver o que há aqui. Precisamos saber o que estamos enfrentando." Fomos para o pequeno escritório que Carmen e eu compartilhávamos. Liguei meu computador, um modelo antigo que usava principalmente para e-mails e para escrever os artigos acadêmicos ocasionais que ainda me solicitavam. Roberto inseriu o pendrive. Apareceu uma pasta com vários arquivos, documentos PDF, algumas fotografias e um arquivo de texto intitulado "Leia Primeiro." Abri o arquivo de texto. Era outro bilhete de Lúcia, mais detalhado que o primeiro. Tudo começou há 3 meses. Miguel deixou o computador aberto enquanto tomava banho. Ele recebeu um e-mail com um anexo intitulado Movimentações Curitiba CDMX. Por curiosidade, eu abri. Eram registros detalhados de transferências bancárias entre empresas brasileiras e mexicanas. Quantias enormes. Quando perguntei a ele sobre isso, ficou furioso. Disse que era parte de seu trabalho, investimentos legítimos, mas sua reação foi desproporcional. Comecei a suspeitar. Verifiquei o computador dele quando ele não estava em casa. Descobri e-mails, documentos, fotografias. Miguel não trabalha para um fundo de investimento como me havia dito. Ele é um intermediário para o cartel dos Zetas. Usa empresas editoriais, como a minha, para canalizar dinheiro entre o México e o Brasil. Quando ele descobriu que eu sabia, sua atitude mudou. Primeiro, tentou me convencer de que era um mal-entendido.
Depois começaram as ameaças. Disse que, se eu falasse, machucaria nossa família. Mencionou especificamente o papai. Disse que sabia suas rotinas, que seria fácil fazer parecer um acidente. Fingi acreditar nele, fingi que esqueceria tudo. Enquanto isso, copiei toda a informação que pude. Há nomes, datas, quantias, fotografias. O suficiente para incriminar não só o Miguel, mas toda a rede. Há 3 dias, encontrei uma arma no nosso apartamento. Foi então que decidi fugir. Estou com uma amiga da faculdade em uma cidade perto de Ubatuba. Não posso dizer onde exatamente, caso alguém intercepte isso. Sinto muito por envolvê-los nisso. Deveria ter contado tudo desde o início. Amo vocês. Lúcia. Quando terminei de ler, um silêncio pesado se instalou na sala. Carmen chorava silenciosamente. Roberto, com seu rosto impassível de policial, já estava verificando os outros arquivos do pendrive. Há muita coisa aqui, murmurou ele, passando por documentos e fotografias. Transferências bancárias, registros de reuniões, fotografias de Miguel com pessoas que parecem ser membros do cartel. Sua filha reuniu um caso sólido. E agora? Perguntei, sentindo o medo se transformar em determinação. Vamos procurá-la? Roberto suspirou. Não sabemos onde ela está exatamente. E se Miguel a está procurando, poderíamos levá-lo diretamente. Até ela. Não podemos ficar de braços cruzados, protestou Carmen, enxugando as lágrimas. É nossa filha. Não vamos, assegurou Roberto. Mas precisamos ser inteligentes sobre isso. Ele se virou para mim. Antônio, você tem alguma ideia de quem poderiam ser os amigos de Lúcia em Ubatuba? Tentei lembrar. Lúcia havia estudado letras na USP. Tinha um grupo próximo de amigos, mas a maioria morava em São Paulo ou havia se espalhado pelo mundo. Helena, disse Carmen de repente. Helena Salgado. Elas estudaram juntas e acho que ela se mudou para o litoral norte há alguns anos. Lúcia a mencionou no Natal. Roberto assentiu. É um começo. Vocês têm o número dela, endereço, alguma coisa? Carmen balançou a cabeça. Não, mas talvez no celular da Lúcia. Ela parou percebendo o óbvio. Não tínhamos acesso ao celular de Lúcia. Redes sociais, sugeri. Poderíamos procurá-la no Facebook, Instagram. Roberto já estava digitando no meu computador. Helena Salgado, Ubatuba. Apareceram vários perfis. Alguma pista sobre qual poderia ser? Carmen se aproximou da tela. Essa, apontou para um perfil. Eu a reconheço de uma foto que a Lúcia publicou há um tempo. O perfil mostrava uma jovem de uns 25 anos, cabelos castanhos, sorriso largo. Sua informação dizia que morava em Ubatuba. Não havia publicações recentes. Vou tentar contatá-la, disse Roberto, enviando uma solicitação de amizade e uma mensagem explicando brevemente quem éramos. Enquanto esperávamos, revisamos mais arquivos do pendrive. Era avassalador. Miguel Sanches Vidal, ou quem quer que ele fosse realmente, estava envolvido em uma operação massiva de lavagem de dinheiro. Utilizava editoras, galerias de arte, restaurantes, negócios que movimentavam grandes quantias de dinheiro e podiam justificar transferências internacionais sem levantar muitas suspeitas. Isso é enorme, murmurou Roberto, depois de quase uma hora revisando documentos. Se isso for verdade, estamos falando de uma das maiores operações de lavagem da história recente do Brasil. Você acha que a Lúcia está realmente em perigo? Perguntou Carmen, que não se movera da cadeira. Roberto olhou para mim, depois para Carmen. Sim, disse ele finalmente. Se Miguel sabe que ela tem essa informação, a vida dela está em risco. O peso daquelas palavras caiu sobre nós como uma laje. Minha mente se encheu de imagens de Lúcia pequena, seu primeiro dia de aula, seus primeiros passos, as tardes no Ibirapuera, correndo atrás dos patos. Como havíamos chegado a isso? O computador emitiu um som, uma mensagem de Helena Salgado.
Liguem para este número imediatamente, seguido por um número de telefone. Roberto pegou seu celular e discou. Colocou no viva voz, para que todos pudéssemos ouvir. 3 toques, depois uma voz feminina, cautelosa. Quem é? Sou Roberto Martins, irmão do Antônio, pai da Lúcia. Estamos procurando por ela. Um silêncio do outro lado. Depois, como sei que são realmente vocês, e não o Miguel ou algum de seus homens? Carmen se aproximou do telefone. Sou Carmen, a mãe da Lúcia. Quando Lúcia tinha 8 anos, ela caiu de um balanço no parquinho e quebrou o braço direito. Ela tem uma pequena cicatriz em forma de meia-lua. Ninguém além da família dela, e talvez você saberia disso. Outro silêncio. Depois um suspiro, de alívio. Ela está comigo, está segura, mas assustada. Chegou há 3 dias, no meio da noite, me contou tudo. Podemos falar com ela? Perguntei, minha voz quebrando de emoção. Ela não está aqui agora, respondeu Helena. Saiu para comprar algumas coisas, mas voltará em breve. O que aconteceu? Lúcia disse que lhes enviaria algo importante. Recebemos um pacote esta manhã, explicou Roberto, com um pendrive cheio de provas contra o Miguel. Oh, graças a Deus, disse Helena. Eu estava preocupada que não tivesse chegado. Lúcia tem estado aterrorizada, pensando que Miguel poderia interceptá-lo. A conversa com Helena continuou por mais alguns minutos. Ela nos deu seu endereço em Ubatuba, um pequeno apartamento perto da orla. Roberto anotou meticulosamente. Concordamos em manter contato constante e avisar antes de fazer qualquer movimento. Não venham todos de uma vez, advertiu Helena antes de desligar. Poderia chamar a atenção, e tenham cuidado com quem falam sobre isso. Depois da ligação, nós 3 ficamos em silêncio, processando a situação. O alívio de saber que Lúcia estava a salvo se misturava com a ansiedade do que viria a seguir. Temos que ir para Ubatuba, eu disse finalmente. Não era uma pergunta. Roberto assentiu lentamente. Sim, mas não todos juntos, como Helena disse, e precisamos de um plano para quando chegarmos lá. Não podemos simplesmente pegar a Lúcia e voltar para São Paulo. Se o que ela diz é verdade, Miguel a procurará no primeiro lugar onde pensar que ela poderia estar. Conosco. A campainha tocou, sobressaltando a nós 3. Trocamos olhares de alarme. Não esperávamos ninguém. Vou ver quem é, disse. Roberto levantando-se. Vocês fiquem aqui. Seguiu até o corredor, ignorando sua instrução. Pelo olho mágico, vimos um homem de uniforme, um carteiro com outro pacote nas mãos. Esperam mais alguma coisa? Perguntou Roberto, a voz baixa e tensa. Balancei a cabeça. A campainha tocou de novo. Roberto me fez um gesto para que me afastasse e abriu a porta, mantendo-se parcialmente oculto atrás dela. Bom dia, cumprimentou o carteiro, um homem mais velho com expressão cansada. Pacote para Antônio Martins. Sou eu, disse, aproximando-me. O carteiro me estendeu um dispositivo eletrônico para assinar, e depois me entregou um envelope acolchoado, muito menor que o anterior. Fechei a porta rapidamente. Roberto examinou o envelope, sem remetente igual ao outro. Levamos para a cozinha, onde Carmen esperava com expressão angustiada. O que é? Perguntou. Outra entrega, respondeu Roberto. Colocou o envelope sobre a mesa e o examinou cuidadosamente antes de abri-lo. Dentro havia um celular, simples, daqueles que se compram com cartão pré-pago, e um bilhete, desta vez digitado. Liguem o telefone às 14h. Estejam sozinhos. Olhei para o relógio. Faltavam 10 minutos para as 2. Pode ser uma armadilha, advertiu Roberto. Um dispositivo para nos escutar ou algo pior. Ou pode ser da Lúcia, sugeriu Carmen. Uma forma de se comunicar conosco sem usar nossos telefones habituais. Roberto examinou o celular.
Parece um telefone normal, mas não podemos ter certeza. O melhor seria não ligá-lo, Mas pode ser nossa filha tentando nos contatar, completou Carmen. Ela olhou para nós dois, determinação em seus olhos. Vou ligá-lo quando for a hora. Roberto suspirou. Pelo menos vamos fazer isso com cautela. Tiremos a bateria até o momento exato e depois o ligaremos na varanda, longe de nós, por precaução. Os minutos até as 2 da tarde passaram com uma lentidão agonizante. Tentei comer algo, mas o nó no meu estômago tornava impossível. Carmen se movia pelo apartamento, inquieta, verificando seu relógio a cada poucos segundos. Roberto havia saído para a varanda e estava preparando o telefone, com a bateria ainda separada. Às 13h59, nos reunimos os três na varanda. Nossa pequena sacada com vista para a Rua dos Pinheiros normalmente era um espaço de calma, onde Carmen cultivava suas plantas aromáticas e eu lia o jornal pelas manhãs. Agora havia se tornado um posto de vigilância, com Roberto verificando constantemente a rua e os prédios vizinhos. É a hora, anunciou ele, inserindo a bateria no telefone. Ele o ligou e o colocou sobre a pequena mesa de ferro forjado, recuando um passo. Nós três observamos a tela se iluminar. Nada aconteceu por alguns segundos. Então o telefone vibrou. Uma chamada recebida, número oculto. Roberto olhou para mim. Assenti e apertei o botão para atender, colocando no viva voz. Pai, mãe, vocês estão aí? A voz de Lúcia, trêmula, mas inconfundível, encheu a varanda. Carmen sufocou um soluço e levou as mãos à boca. Lúcia, querida, estamos aqui, respondi, minha voz quebrando. Graças a Deus, suspirou ela. Escutem, não tenho muito tempo. Receberam meu pacote? Sim, recebemos. Lúcia, você está bem? Falamos com a Helena. Estou bem, interrompeu. Mas não estou com a Helena. Não mais. Tive que me mudar. O Miguel a encontrou. Um arrepio percorreu minha espinha. O quê? Como? Acabamos de falar com ela há menos de 1 hora. Não era a Helena, respondeu Lúcia, sua voz agora mais baixa, quase um sussurro. Era a namorada do Miguel, Sofia. Estão usando o telefone e as redes sociais da Helena para me armar uma cilada. Por sorte, percebi a tempo. Olhei para Roberto, que já estava tomando notas, seu rosto uma máscara de concentração profissional. Onde você está agora? Nó perguntou Carmen, inclinando-se para o telefone. Não posso dizer por telefone, mas estou segura por enquanto. O importante é o pendrive. Vocês já verificaram? Sim, respondeu Roberto. Vi o suficiente para entender que você está em grave perigo, sobrinha. Tio Roberto, você está aí também? A voz de Lúcia mostrou alívio pela primeira vez. Ótimo, preciso que escutem com atenção. Nesse pendrive há provas contra o Miguel e toda a sua rede. Nomes, datas, quantias, fotografias. É o suficiente para desmantelar toda a operação. Lúcia, intervim. Precisamos te levar para um lugar seguro. Diga-nos onde podemos te encontrar. Não, pai. Se vierem me procurar, eles os seguirão. Miguel tem recursos, gente por toda parte. Ele já ameaçou machucar vocês para chegar até mim. Então o que você propõe? E perguntou Roberto. Há um jornalista, Jonas Mendes, da Folha. Enviei cópias de algumas provas para ele, mas não todas. Se entregarem o pendrive à polícia, certifiquem-se de que Mendes esteja presente. É a única forma de garantir que isso venha à tona e não seja enterrado em algum arquivo. A ligação começou a falhar. A voz de Lúcia se fragmentava em estática. Lúcia, estamos te perdendo, disse Carmen, erguendo a voz. Contatarei. Em breve. Não confiem. Exceto. A chamada caiu. Nós três ficamos olhando para o telefone em silêncio. Finalmente, Roberto o pegou e extraiu a bateria novamente. O que fazemos agora? Perguntou Carmen, a voz pequena e assustada. Roberto passou a mão pelo rosto.
Parecia ter envelhecido 10 anos nas últimas horas. Precisamos encontrar este Jonas Mendes e precisamos decidir em qual delegacia podemos confiar. E a Helena? Perguntei. Se o que Lúcia diz é verdade, ela pode estar em perigo. Ou pode ser cúmplice, observou Roberto. Não podemos saber com certeza. Mas você tem razão. Deveríamos alertar a polícia de Ubatuba, mesmo que anonimamente. Uma batida na porta nos sobressaltou novamente. Desta vez, não era a campainha, mas batidas diretas, fortes, insistentes. Nós três ficamos imóveis. Polícia! Federal, abram a porta! Gritou uma voz do corredor. Roberto nos fez um gesto para que permanecêssemos em silêncio. Ele se aproximou do olho mágico e observou. Depois se virou para nós, sua expressão grave. São 2 agentes, uniforme completo, distintivos visíveis, mas depois do que acabamos de ouvir, as batidas se repetiram, mais fortes desta vez. Senhor Martins, sabemos que está aí. Abra a porta agora mesmo. Roberto se aproximou de mim e sussurrou. Esconda o pendrive. Agora, eu cuido disso. Peguei o pequeno dispositivo e o deslizei no bolso interno da minha jaqueta. Carmen, pálida, mas resoluta, colocou-se ao meu lado enquanto Roberto se dirigia à porta. Ele a abriu parcialmente, mantendo a corrente de segurança. Em que posso ajudá-los, agentes? Delegado Ramírez, Polícia Federal. Apresentou-se um deles, mostrando seu distintivo. Precisamos falar com Antônio e Carmen Martins sobre sua filha, Lúcia. Posso ver essa identificação mais de perto? Pediu Roberto. O agente aproximou seu distintivo da abertura da porta. Roberto o examinou com atenção. Como souberam da situação com a Lúcia? Perguntou Roberto sem tirar a corrente. Recebemos uma denúncia anônima sobre um possível sequestro ou desaparecimento, respondeu o segundo agente. Podemos entrar para falar sobre isso com mais privacidade? Roberto hesitou por um momento, depois assentiu e tirou a corrente. Os 2 agentes entraram, seus olhos percorrendo rapidamente o apartamento. Sou Roberto Martins. Apresentou-se. Meu irmão. Delegado aposentado. Estes são meu irmão Antônio e sua esposa Carmen, os pais de Lúcia. Os agentes nos observaram com expressão neutra. O delegado Ramírez, um homem de uns 50 anos, com cabelos grisalhos e olhos penetrantes, tomou a palavra. Recebemos informações de que sua filha pode estar desaparecida ou em perigo. Podem nos contar o que está acontecendo? Roberto deu um passo à frente, colocando-se sutilmente entre os agentes e nós. Reconheci aquela postura. Era a mesma que ele adotava quando éramos crianças, e sentia que tinha que me proteger. Quem fez a denúncia anônima? Perguntou meu irmão. O delegado Ramírez estreitou os olhos. Não podemos revelar essa informação, mas estamos aqui para ajudar, Sr. Martins. Se sua sobrinha está em perigo, precisamos saber. Carmen apertou minha mão. A tensão na sala era quase palpável. Roberto mantinha o olhar fixo nos agentes, avaliando-os. Depois do que pareceu uma eternidade, ele falou. Minha sobrinha não está desaparecida, disse finalmente. Ela está escondida, e com um bom motivo. O segundo agente, mais jovem e nervoso, levou instintivamente a mão à arma. Ramírez fez um gesto para que ele se acalmasse. Explique-se, exigiu Ramírez. Roberto suspirou. Delegado, antes de continuar, preciso saber uma coisa. O senhor conhece um tal de Miguel Sanches Vidal? A reação foi quase imperceptível, mas estava lá, um leve tique na pálpebra de Ramírez, uma tensão momentânea em sua mandíbula. O suficiente para Roberto notar, o suficiente para confirmar nossos medos. Não estou aqui para responder às suas perguntas, Sr. Martins, respondeu Ramírez, seu tom agora mais duro. Estou aqui para investigar o possível desaparecimento de Lúcia Martins. Então, pela última vez, onde está sua sobrinha?
O tempo pareceu parar. Vi Roberto calcular suas opções, considerar as possibilidades. Então, surpreendendo-me, ele sorriu. Tem razão, delegado. Desculpe-me, é que estamos muito preocupados. Roberto mudou completamente sua atitude, relaxando os ombros, adotando um tom conciliador. Lúcia nos ligou há alguns dias. Tinha tido uma forte discussão com o namorado e decidiu tirar um tempo. Está na casa de uma amiga em Ubatuba. Nada para se preocupar. Ramírez não parecia convencido. Poderia nos dar o nome e o endereço dessa amiga para verificarmos que está tudo bem? Claro, respondeu Roberto rápido demais. Helena Salgado mora em Ubatuba. Houve um brilho de reconhecimento nos olhos de Ramírez. Ele sabia quem era Helena, sabia que estávamos mentindo, ou pior ainda, sabia que Helena não podia mais confirmar nossa história. Entendo, disse Ramírez lentamente, e não receberam nada de incomum da sua filha? Algum pacote, alguma mensagem preocupante? Carmen deu um passo à frente. Nunca tinha visto tão serena, tão decidida. Delegado, disse ela com voz clara, minha filha está perfeitamente bem. Se alguém lhe disse o contrário, foi mal informado. Agora, se não se importa, hoje é o aniversário do meu marido e estávamos no meio de uma comemoração familiar. O agente mais jovem olhou para seu superior, esperando instruções. Ramírez manteve o olhar fixo em Carmen, depois em mim e finalmente em Roberto. Algo em sua expressão mudou, como se tivesse tomado uma decisão. Muito bem, disse ele. Finalmente. Lamentamos a interrupção, mas devem entender que temos que investigar todas as denúncias, pelo bem-estar de todos. Eles se dirigiram para a porta. Roberto os acompanhou, mantendo uma conversa trivial sobre o tempo e o trânsito em São Paulo. Pouco antes de sair, Ramírez parou e se virou para nós. Uma última coisa, disse ele, a voz agora suave, quase amigável. Se falarem com a Lúcia, digam a ela que é melhor voltar para casa. Há pessoas preocupadas com ela, pessoas que só querem o melhor para ela. A ameaça, embora velada, era inconfundível. Roberto assentiu cortesmente e fechou a porta atrás deles. Esperou alguns segundos, olhando pelo olho mágico para se certificar de que eles partiam e depois se virou para nós. Eles estão com o Miguel, confirmou. Ou pelo menos o Ramírez está. O mais jovem pode não estar envolvido. Parecia genuinamente confuso. O que fazemos agora? Perguntou Carmen. Se a polícia está comprometida... Nem toda a polícia, corrigiu Roberto. Apenas alguns elementos. O Brasil não é o México. Eles não podem controlar todo o sistema. Ele se aproximou da janela e observou a rua. Deixaram um carro lá, embaixo, vigiando o prédio. Não poderemos sair sem sermos seguidos. Afundei no sofá, sobrecarregado pela situação. Horas antes, minha maior preocupação era que livro comprar na livraria da vila. Agora, estávamos presos em nosso próprio apartamento, vigiados por policiais corruptos, com nossa filha escondida em algum lugar, fugindo de um narcotraficante. O jornalista, eu disse de repente, Jonas Mendes, precisamos contatá-lo. Roberto assentiu. Sim, mas não de nossos telefones ou computadores. Eles estarão monitorando nossas comunicações. Então como? Perguntou Carmen. Roberto refletiu por um momento. Precisamos de alguém de fora, alguém que não esteja no radar deles. Ele olhou para Carmen. Sua irmã Silvia ainda mora em Santo André? Carmen assentiu. Sim, por quê? Porque precisamos da ajuda dela. Ela poderia contatar o Mendes, por nós, de um lugar que não esteja vigiado. Passamos a hora seguinte elaborando um plano. Roberto ligaria para um velho colega de confiança para verificar a situação de Helena em Ubatuba. Carmen contataria sua irmã Silvia, com a desculpa de convidá-la para um jantar de aniversário, e lhe passaria instruções codificadas para
Contatar Jonas Mendes. Eu me encarregaria de fazer cópias do pendrive, caso precisássemos distribuir a informação por diferentes canais. No meio da tarde, recebemos notícias devastadoras. O contato de Roberto em Ubatuba passou pelo apartamento de Helena. Havia sinais de luta e a polícia local estava investigando um possível arrombamento, mas não havia rastro de Helena. Meu Deus, sussurrou Carmen, cobrindo a boca com as mãos. Você acha que ela está... Não sabemos, respondeu Roberto, embora sua expressão sombria sugerisse que ele temia o pior. O importante agora é focar na Lúcia, em mantê-la segura e expor o Miguel. Enquanto Roberto e Carmen discutiam os detalhes do plano, eu me retirei para a varanda. Precisava de ar, de espaço para pensar. O sol começava a descer sobre São Paulo, banhando os prédios em uma luz dourada que contrastava cruelmente com a escuridão da nossa situação. Tirei o pendrive do bolso e o segurei contra a luz. Um objeto tão pequeno e, no entanto, continha informação suficiente para destruir vidas, para salvar minha filha, para colocar toda a minha família em perigo. Como havíamos chegado a isso? Em que momento nossas vidas ordenadas e previsíveis haviam derivado para este caos? Lembrei das palavras que costumava dizer a Lúcia quando ela era pequena e se sentia sobrecarregada por algo. Um passo de cada vez, querida. Respire e dê um passo de cada vez. Agora, essas palavras retornavam a mim como um mantra. Um passo de cada vez. Primeiro manter Lúcia segura, depois expor Miguel. Finalmente recuperar nossas vidas. Roberto se juntou a mim na varanda. A Sílvia contatou o Mendes. Ele concordou em se encontrar com ela esta noite. Assenti, grato pelas pequenas vitórias. E o que fazemos enquanto isso? Esperamos, respondeu Roberto, e nos preparamos para o que vier. O som de um telefone nos sobressaltou. Não era nenhum dos nossos, mas o telefone pré-pago que Lúcia nos havia enviado. Roberto o pegou rapidamente e atendeu. Lúcia? Não, respondeu uma voz masculina, mas tenho informações sobre ela, informações que lhes interessarão. Roberto colocou no viva-voz para que eu pudesse ouvir. Quem é você? Alguém que quer ajudar. Meu nome é Carlos Veiga. Eu trabalhava para o Miguel até descobrir o que ele fez com a Helena. Senti meu coração acelerar. O que aconteceu com a Helena? Um silêncio pesado do outro lado da linha. Sinto muito. Não pude evitar, mas posso ajudar a Lúcia. Sei onde o Miguel está agora e sei como eles planejam capturá-la. Por que deveríamos confiar em você? Perguntou Roberto. Porque também tenho provas contra o Miguel e porque a Helena era minha prima. Roberto e eu trocamos olhares. Outra armadilha ou um aliado inesperado? O que você propõe? Perguntou Roberto cautelosamente. Tenho um carro. Posso tirá-los de São Paulo esta noite, levá-los a um lugar seguro. De lá, podemos contatar a Lúcia. Tenho como verificar se não estamos sendo seguidos. E depois, insisti, depois unimos nossas provas e vamos direto a Brasília, ao Ministério Público Federal, onde Miguel não tem contatos. Com provas suficientes e a atenção da mídia adequada, nem mesmo ele poderá enterrar isso. Roberto cobriu o microfone do telefone e olhou para mim. É arriscado, sussurrou, mas pode ser nossa melhor opção. Pensei em Lúcia, sozinha e assustada em algum lugar. Pensei em Helena, que possivelmente havia dado a vida para ajudar minha filha. Pensei em Carmen, cuja força nas últimas horas me havia surpreendido e emocionado. E pensei nos meus 62 anos, vividos em sua maioria no conforto e na segurança. Talvez fosse hora de arriscar algo. De acordo, eu disse finalmente, tanto para Roberto quanto para mim mesmo. Vamos fazer isso. Roberto descobriu o microfone. Aceitamos, mas com condições. Nos encontraremos em um lugar público e precisamos de alguma prova de que podemos confiar em você.
Entendido, respondeu Carlos. Vou lhes enviar uma foto minha e da Helena, de alguns meses atrás. Vocês a reconhecerão. E enviarei minha identificação da empresa do Miguel. Nos vemos em 1 hora, no terraço do Terraço Itália. Venham separados, sem celulares pessoais. Apenas o que estamos usando agora. A chamada terminou. Roberto e eu ficamos olhando para o telefone, a gravidade da nossa decisão assentando sobre nós como um manto pesado. Vou contar para a Carmen, disse Roberto indo para dentro. Fiquei sozinho na varanda, observando as luzes de São Paulo começarem a se acender sob o céu que escurecia. Em algum lugar naquela cidade, ou talvez além, estava minha filha, e eu faria o que fosse necessário para trazê-la de volta para casa, sã e salva. Meu 62º aniversário, o dia em que tudo mudou, o dia em que descobri que o Berigo não respeita rotinas, nem aposentadorias, nem vidas ordenadas. E também o dia em que descobri que, apesar dos meus cabelos brancos e dos meus anos, eu ainda tinha a coragem de lutar pelo que mais importava. Um passo de cada vez. Respire e dê um passo de cada vez.